Vamos abrir as nossas Bíblias. Segundo Coríntios capítulo 7, versículo 1. Segundo Coríntios capítulo 7, versículo 1. Muito obrigado. Segundo Coríntios capítulo 7, versículo 1. Obrigado, meu bem. Eu estou ministrando aqui na igreja uma série de mensagens que eu dei o seguinte título: Restaurando Colunas Antigas. Porque eu tenho sentido, disse aqui no início, que algumas das doutrinas sólidas da igreja foram se perdendo no sentido de não só não serem ensinadas, mas também não serem aprendidas. E eu senti do Espírito Santo que nós retomássemos estas doutrinas. Eu comecei ensinando sobre o novo nascimento, passei pelo arrependimento e a fé, falei sobre a adoção, falei sobre a justificação, e hoje eu quero falar sobre a santificação. E eu termino, se Deus me permitir, no domingo que vem, falando sobre a glorificação. Estas são doutrinas básicas, estruturais, estabelecidas ali no período conhecido como Reforma Protestante, e que foram e têm sido o arcabouço da fé genuína. Só que isso tem sido atacado. Muitas igrejas perderam essa estrutura e migraram para outros conceitos que, ainda que extraídos da Bíblia, não correspondem à verdade. E estas doutrinas precisam estar firmes no nosso coração. E hoje eu quero falar com você sobre a santificação. A santificação representa a nossa semelhança com Deus. Você será plenamente semelhante ao Senhor quando você for santo. E nós vamos ver isso durante esta mensagem. Lá em Coríntios, 2 Coríntios 7:1, diz assim a palavra: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Você pode ler junto comigo? Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. O que você tem que fazer? Aperfeiçoar a sua santificação. Queridos, a palavra traduzida por santidade no Velho Testamento é a palavra kadosh. E a palavra no grego, lá do nosso Novo Testamento, é a palavra hagios. E as duas palavras têm basicamente o mesmo sentido: separado para. Elas foram tomadas da língua aramaica e da língua grega, do seu uso comum. Não dizia respeito no uso comum a ser separado para Deus, mas os escritores bíblicos buscaram esta palavra lá na língua falada no seu ambiente cultural e aplicaram a uma separação para Deus. De forma que santidade significa basicamente ser separado para Deus. Quando a Bíblia fala então de santidade, está falando de alguma coisa lá no Velho Testamento ou alguém, e no Novo Testamento de alguém que se separou para Deus. E o processo de santificação é o processo no qual cada pessoa convive com a santidade, busca a santidade. E buscando a santidade, cada vez mais essa pessoa se parece com Deus. De forma que, quando a gente fala de santificação, nós estamos falando de um processo bíblico, genuinamente das Escrituras, que nos foi trazido pelo Senhor para que você e eu, enquanto
partícipes deste processo, nos tornemos cada vez mais parecidos com o nosso Pai. Foi isso que ele disse lá em 1 Pedro, todas as vezes que eu projetar a referência, se você puder, abra na sua Bíblia, para que você possa ver aí onde está escrito. Primeira carta que Pedro escreveu, capítulo 1, versículos 15 e 16. 1 Pedro 1, 15 e 16. Diz assim o texto bíblico: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Vamos ler o versículo 16 juntos? O versículo 16 diz assim: pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Vamos ler mais uma vez? Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Queridos, esse é o desejo do Senhor, que nós sejamos santos como Ele. Nós temos tido o privilégio de decorar um versículo. Vamos decorar esse versículo 16 de 1 Pedro, capítulo 1? Pois está escrito. Isso. Como eu sou santo, é a palavra certa que está lá. Tem algumas traduções que traduziram o como por porquê, mas o que o Senhor quer é o como, que nós temos que ser como Ele, e não por causa da santidade dEle. E eu vou dizer por que essa preposição precisa ser trocada nesta mensagem. Só vocês agora, 1 Pedro 1,16, sem ler, só de cor. Isso, agora convincentemente. Isso, nós estamos decorando vários versículos, para quem não sabe, desde o começo do ano. Além de nós percebermos um abandono de doutrinas fundamentais, temos percebido também um abandono da palavra, e o povo de Deus não memoriza mais, pelo menos não a palavra. Mas aqui não, aqui nós memorizamos. E você está desafiado a memorizar. As crianças, eu faço um desafio para elas a cada 2 meses, e elas têm aceito e têm decorado, o que é maravilhoso. Então você sabe mais um versículo lá de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Qual que é o versículo? A santificação tem 3 etapas doutrinariamente construídas: a santificação passada, a santificação presente e a santificação futura. As 3 são claramente encontradas na palavra. A primeira é a santificação passada. Nós fomos santificados em Cristo Jesus. Eu estudei com vocês uma outra doutrina, a nossa união com Cristo, maravilhosa. Por causa da união com Cristo, você e eu temos direitos a privilégios que o Senhor tem. E Ele então os entrega a nós, e nós participamos dos mesmos privilégios. Um deles é a santificação. Por causa da união, eu e você podemos dizer: fui santificado em Cristo. Olha o que diz 1 Coríntios 6:11. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Bonito, não é não? Fala a verdade. Você foi lavado, foi santificado e foi justificado em nome de Jesus e no Espírito Santo. Esse é um benefício que você tem. Não diz respeito ainda à nossa santidade prática, mas diz respeito a um conceito sobre a nossa santidade.
Eu e você podemos ser santos, porque nós fomos santificados em Cristo. E aquilo que o Senhor Jesus conseguiu, construiu, foi e fez, nós também podemos ter, podemos ser e podemos fazer. Nós sabemos claramente que o nosso Senhor, o nosso Mestre, o nosso Salvador e Redentor, viveu sem pecado. Foi santo. Você e eu podemos, devemos, está ao nosso alcance. Infelizmente, alguns de nós aprendemos na igreja que sempre estaremos debaixo da prática do pecado. Não é verdade, queridos. Estar debaixo da prática do pecado é uma opção, é uma escolha. Nós já fomos libertos do domínio do pecado, porque nós fomos santificados em Cristo Jesus. E você pode dizer assim: eu fui santificado em Cristo. E aí você precisa batalhar pela sua santidade presente. É algo que o Senhor já te concedeu. Mas não adianta nada você tentar ser santo se você não entender que a sua santidade vem por causa da sua união com Cristo. Eu quero te dar uma má notícia. A parte de Cristo você não vai conseguir ser santo. Mas em Cristo você vai vencer todas as suas fraquezas. E vai poder dizer: eu estou sendo santo, que é o próximo passo. Mas eu convido você, diga comigo assim: eu fui santificado em Cristo. A santificação passada não depende de você. Quando Cristo morreu e você se entregou a Ele, você obteve esse benefício. É seu. É aquele velho exemplo da passagem de cruzeiro all inclusive, que tudo está incluído. Mas você viaja no cruzeiro e fica comendo pão com mortadela, porque não sabe que tem direito a todas as comidas que são oferecidas em todos os restaurantes. A santificação, a santidade é um benefício nosso. Não usufruí-la é uma ignorância. E depende exclusivamente de você. Mas existe então a santificação presente. É quando você e eu buscamos a santificação em Cristo dia a dia. Este é um processo. O processo começa neste conceito. Trata-se de um esforço prático e intenso, pessoal e solitário, contínuo e duradouro, que o cristão enfrentará enquanto aqui viver. Abra sua Bíblia, Hebreus 12, 14. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Diz o texto bíblico: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Você pode ler comigo esse versículo? Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Queridos, é um processo que envolve esforço. Por isso eu escrevi: trata-se de um esforço prático e intenso. Prático porque é ação. Não é um esforço osmótico, que você fica lá parado, meditando, zen, e a santidade vem, te envolve. Não, é esforço prático, de ação, intenso, que envolve alguma coisa que você tem que fazer todo dia. Nós já vamos falar sobre isso. Olha, não é fácil ser cristão. Ah, tá, eu vou uma vez por semana na igreja e sou um cristão. Não o cristianismo de Jesus. Pode ser o cristianismo da igreja, eclesiástico, de algumas delas. Não é o cristianismo de alguém que ora por você e as coisas acontecem de forma mágica.
Não, o cristianismo envolve um esforço, uma entrega, uma luta. Além de ser prático e intenso, é pessoal e solitário. Ninguém pode ser santo por você. Não pode. É seu. O texto diz assim, quando eu decorei o Hebreus 12, 14, fala assim: buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É individual. Eu tenho que buscar a minha santificação, você tem que buscar a sua. A igreja não santifica você. A igreja não tem uma oração mágica que é colocada sobre você e de repente você sai santo. Não existe isso. A santificação é um processo diário, pessoal e solitário. A mãe não pode fazer pela filha, o pai não pode fazer pelo filho, o marido pela esposa ou a esposa pelo marido. A santificação é um processo seu e meu. Eu o escolho, eu o abraço, eu o persigo. Além de ser prático, intenso, pessoal e solitário, é contínuo e duradouro. Eu vim ao culto no domingo à noite, estou santo. Aí eu volto no próximo domingo. Não, ele é contínuo. Ele acontece hoje à noite, aqui dentro. Eu estou aqui ministrando a palavra do Senhor, embasada na Bíblia, palavra autoritativa, e o inimigo e você estão contra mim. Sabia que nesta hora nós somos inimigos? Eu estou aqui preparado, eu estou aqui em oração, eu pedi que o Senhor me usasse para abençoar a sua vida, e alguns de vocês estão lá pensando, como diz lá em Minas Gerais, na morte da bezerra. Estão voando, flanando. Será que vai ter comida quando eu chegar em casa? Amanhã tem combustível? É o processo de santificação intenso. O sono querendo puxar seus olhos, puxando as pálpebras para baixo intensamente, e você no processo de santificação falando, não é todo dia que eu posso ouvir a palavra pregada de forma intensa? Ele acontece agora, ele acontece quando você for embora, ele acontece amanhã quando você for trabalhar, quando vocês forem para a escola, o processo de santificação estará ativo. Quando você abre o seu notebook, quando você entra na internet, ele é contínuo e ele dura a vida inteira. Nós sempre estaremos envolvidos no processo de santificação. E cada um precisa fazer a sua parcela individual, não tem como transferir. E o que está então envolvido nesse processo? Dentro da santificação presente, algumas coisas estão envolvidas. Veja como é difícil esse processo. Primeiro, Colossenses 3:5. A morte da natureza terrena. Abra lá a sua Bíblia, Colossenses capítulo 3, versículo 5. Colossenses 3:5. Diz assim, o texto bíblico: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Não há santificação sem a morte do eu. A natureza terrena é a minha vontade, a sua vontade, que diz a Bíblia, luta contra a vontade de Deus dentro de mim. Não existe santificação sem a morte dessa natureza. Se eu tenho que me parecer com Deus, sede santos como eu sou santo, então eu preciso matar aquilo que não quer ser santo. Não tem jeito. E sabe que dia que tem que matar, Tiago? Domingo. Domingo também. Mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Continuamente. Não tem um feriado.
não tem um feriado. Dia a dia, quem quiser seguir ao Senhor, tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo e siga-me. É o prenúncio, é o caminho, é o trilho onde anda o trem da santificação. Sem ela não tem jeito. Você tem que matar a sua natureza. Por isso que é individual. Trata-se de um homicídio consentido voluntário. Só que é suicídio, porque é você que comete. Da sua natureza. Você diz, não vou deixar. Não vou deixar o meu orgulho, o meu desejo, a minha preguiça. Você sabe aonde a sua vontade se manifesta e você a ataca e você a mata. Mas existe também uma parte positiva, essa é a parte negativa da santificação. Existe a parte positiva lá em Romanos 6,19. Romanos 6,19. Eu preciso retirar aquilo que não presta de mim e eu preciso colocar o que presta. Então está envolvido no processo de santificação o oferecimento de sua vida a Deus. Romanos capítulo 6, versículo 19. Diz assim a partir da segunda oração do versículo: assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Você tem que se oferecer a Deus. E não adianta eu oferecer a minha esposa ou ela me oferecer. Não adianta o pai oferecer o filho. Quando os pais do Arthur vieram à frente, trazendo o Arthur, é uma consagração dos pais, eu deixei bem claro. Porque o dia que o Arthur crescer e se tornar plenamente cônscio da sua pessoalidade, desenvolvendo assim a sua própria personalidade, ele vai passar pela mesma luta. Ele também vai ter que matar a sua natureza terrena e vai ter que se oferecer ao Senhor. Não adianta você só tirar aquilo que não presta, você tem que tirar e colocar aquilo que vale. Lembra quando o Senhor Jesus falou sobre expulsar demônios? Ele disse assim, ó, quando você for expulsar um demônio, você tem que encher a casa. Você não pode deixar a casa vazia. Se você deixar a casa vazia, a casa não ficar cheia, aquele demônio sai, anda por lugares áridos, traz outros 7, entra naquela vida e a vida daquela pessoa fica pior ainda. Ele queria dizer, queridos, que quando uma pessoa parece que encontrou com Deus, mas está enganada ou se enganando, ela vai ser pior do que era. Sempre. Porque ela tende a ficar cada vez mais endurecida para com a verdade, a sua consciência se cauteriza e ela não é mais quebrantada pelo Espírito de Deus. Ela não participa da santidade. Por isso nós temos que nos oferecer. Você tem que se oferecer integralmente. Quando ele diz oferecer os vossos membros, é para oferecer você todo. Quando eu cheguei aqui, a Leda estava chegando e ela veio de bicicleta, né, Leda? Leda veio de bicicleta. Hoje de manhã, a Tamier também veio de bicicleta. Ainda trouxe o Joshua na garupa. E é longe de onde ela veio. Não é perto, não, é bem longe. A gente precisa dos membros para fazer isso. Para se locomover, para ir. Quando ele diz ofereça os seus membros, é aquilo que faz você ir e vir, faz você se envolver. Eu e você precisamos ser envolvidos com Jesus, ele precisa dominar a nossa vida. Quando o Otávio pegar o caminhãozinho dele, vai viajar de caminhão ou está parado? Vai viajar de caminhão amanhã. Só Ribeirão, né? Só Ribeirão. E for lá viajar, vai andar em Ribeirão, ele precisa levar o Senhor com ele e se oferecer-se a si. For fazer um personal trainer,
precisa levar o Senhor não pode ficar dissociado da minha vida e da sua vida. Ele precisa estar presente em tudo que eu faço, e Ele está quando eu me ofereço, senão Ele está e eu não percebo. Mas quando eu me ofereço, eu sei que o Senhor está presente, e Ele vive e transborda na minha vida. Eu preciso matar a minha natureza terrena, oferecer a minha vida ao Senhor, e em terceiro lugar, eu preciso praticar as disciplinas espirituais. Não é fácil ser santo. Envolve algo negativo, tirar a sua natureza, envolve positivo, entregar-se, e envolve práticas de disciplinas. Disciplina é algo que exige de nós. A ideia de disciplina é algo que faz a gente andar na linha, no eixo. O que é uma pessoa indisciplinada? Ela não faz o que tem que fazer. Mas o disciplinado não, ele cumpre a risca. As disciplinas espirituais começam pela oração. Então deixa eu te falar uma coisa. Se você quiser ser santo como Deus, você tem que ter o seu tempo de oração sozinho. Você não vai ser santo se não tiver. Começa aí. Porque está escrito. O que é que está escrito mesmo? Sejam santos, como eu sou santo. Mas você não vai ser se não tiver um tempo de oração sozinho. Não vai. Não, pastor, mas eu vou na igreja, eu até leio a Bíblia. Se você não tiver um tempo que você para tudo, entra no seu quarto e fica você e o seu pai, o seu Deus, só vocês dois e mais ninguém, você não será santo. É uma disciplina. Precisa acontecer na sua vida, ou na sua casa, ou no seu trabalho, eu não sei onde. Lá no solar, os meninos precisam ter, queridos, o seu tempo de oração. Você precisa ter uma hora que você para tudo e fica sozinho com Deus. Não interessa o programa, você tem que encontrar o seu momento na sua hora livre. Alguns fazem isso em casa ao começar do dia, alguns fazem ao terminar, alguns fazem no meio do dia, alguns fazem no trabalho. A Tereza cansou de ouvir falar e contar do pai dela, do pai da Lina, que lá no serviço dele, antes de começar o expediente, ninguém entrava. E quando alguém queria entrar, tinha que passar pela secretária, a secretária não deixava. Porque o seu Idson estava tendo tempo de oração com Deus. Ninguém vai ser santo se não orar continuamente, sozinho, secreto. Ninguém vai ser santo se não meditar na palavra. É fundamental meditar na palavra. A palavra nos dá vida, irmãos. Meditar é quando você lê, quando você fica com aquele versículo, com aquele texto, quando você decora. Nós decoramos um hoje. Qual foi o último que você decorou? Você lembra? Não, esse foi de hoje. E o último? Queridos, nós precisamos amar esse livro, dele vem a nossa vida. Aqui estão os princípios. Nós cantamos uma música aqui no louvor sobre a água viva. E o Senhor falou que quem cresce nele, do interior dele, fluiriam rios de água viva. Essa água vem através da palavra, porque a palavra vira a nossa estrutura. Mas você precisa ter essa palavra no seu coração, na sua mente. Como é que você vai ter se você não lê, você não medita, você não entende? Você não é apaixonado por esse livro. Vou te fazer uma pergunta aqui, ó. Olha para mim. Você é apaixonado pela Bíblia? Para você ser apaixonado, você tem que desejar, falar assim, eu preciso meditar, porque isso aqui é a sua estrutura de vida. É isso aqui que vai te dar sabedoria para as decisões. Ah, eu tenho que ficar a favor, tenho que ficar contra. Vai na palavra. Queridos, a palavra é como uma lente que filtra qualquer tipo de raio que passa. E deixa chegar no seu coração a verdade. A palavra é protetora, é abençoadora, é fortalecedora. Eu tenho que meditar na palavra. Eu preciso jejuar, é disciplina espiritual.
O Senhor Jesus falou assim, quando foi inquirido pelos fariseus, por que os discípulos dele não jejuavam? Os fariseus falaram assim, vem cá, a gente jejua, os seus discípulos estão aí comendo e bebendo, se fartando. E Jesus falou assim, como é que eles vão jejuar se o noivo está com eles? Quem jejua no dia da festa do casamento? O noivo está aqui, eles estão em festa. Aí Jesus falou, dias virão em que o noivo lhes será tirado, e nestes dias jejuarão. Queridos, o noivo foi tirado. Estes são os dias que nós temos que ter disciplina, e o jejum ajuda a gente a ser disciplinado. O jejum ajuda a gente a controlar a comida. Jejum é quando você sente fome. Nós vivemos a época de uma geração que não sente falta. E nós no Brasil não sabemos o que é sentir falta, pelo menos a maior parcela da população, não é a menor não. A maior parcela da população não sabe o que é sentir falta. Eu estava meditando aí entre ontem e hoje, que se essa greve perdurar mais 2 semanas, nós vamos ficar sem combustível. Você já pensou o que é isso? Você ter os 2 carros na garagem, ou um, e não ter uma gota de combustível? Como é que você vai trabalhar? Ah, não, aí o governo cancela a escola. Por que cancela a escola? Por que nós não encontramos alternativas? Por que nós não aprendemos a viver com racionamento? O jejum ajuda a gente a racionar. Nós somos muito acomodados. Eu não quero que a coisa desgringole. Mas o dia que desgringolar, e a gente começar a ter falta das coisas, e a gente precisar se posicionar, então nós vamos aprender a viver disciplinadamente. O jejum te ajuda hoje a ser disciplinado. Servir com os dons. Meus irmãos, muitos de vocês não servem. Não usam os seus dons para abençoar os outros. Olha, é uma bênção ter você na igreja, é uma bênção ter você assentado, eu acho ótimo, para mim é uma bênção. Mas o melhor da vida cristã é servir, é pôr a mão no arado, é trabalhar, é usar o dom. Não existe nada mais agradável, nada mais saboroso do que fazer, puxa vida, eu fui usado por Deus. É disciplina. Você quer ser santo? Você tem que servir. Usar o dom. Você não vai ser santo assentado numa cadeira. Eu garanto isso para você. Servir ao próximo. Ninguém vai ser santo se não amar e servir ao próximo. Ah, não vai. Não, eu sou santo, eu vou na igreja, eu oro, falo em línguas e interpreto, tenho revelação e profecia, mas não faz nada pelo próximo. Abençoa quem? Se a coluna vertebral do Evangelho de Cristo é amar a Deus e amar ao próximo, e investir no próximo, se você quiser ser santo, a santidade passa por servir ao próximo. Quando existe alguém que se considera santo, mas não serve ao próximo, é porque essa pessoa tem aparência de piedade sobre a qual Paulo nos advertiu. Cuidado! Cuidado com aqueles que têm aparência de piedade, que têm a voz, chiureiam, falam como se fossem altamente espiritualizados. Mas ninguém terá autoridade de santidade se não abençoar o seu próximo. Lá na escola, viu, adolescentes? Deus coloca vocês lá para abençoarem o próximo. Colegas de vocês que precisam de uma palavra, de uma direção. Dar graças em tudo. Não é isso que diz a palavra? Em tudo dai graças. Nós não vamos ter santidade se não tivermos gratidão, não tem jeito. A santidade passa por um coração grato, um coração que murmura, ele não vai obter a santidade. O Senhor quer pessoas que são gratas, que reconhecem Deus quando tudo dá certo, e reconhecem Deus quando tudo dá errado. A Lina queria tirar o gesso sexta-feira, né, Lina? Sonhou com o gesso fora do pé dela.
Mas o Robinho ficou profetizando que não ia dar certo. Eu lembro, umas 3 vezes ele falou. Aí ela foi sexta-feira no médico. E o médico falou, mais 3 semanas. Tem quanto tempo já? Quantas? 6 semanas já? 3 meses de gesso. 1/4 do ano. E agora mais 3 semanas. Não saiu do jeito que a gente queria. Mas quando não sai do jeito que a gente quer, a gente glorifica o Senhor, porque nós aprendemos a dar graças em tudo. Ninguém será santo. Ninguém será santo se não for grato. E terminando as disciplinas espirituais, nós precisamos pregar o Evangelho. Irmãos, ninguém vai ser santo se não pregar o Evangelho. Não vai. Porque essa é a razão básica da nossa existência. Nós não morremos ainda, não fomos chamados para a glória eterna, porque Deus quer salvar pessoas e Ele escolheu você e eu. O plano dele é nos usar. Ele não tem outro plano, ele não vai criar um robô, um aplicativo que vai pregar o Evangelho por você. É você. Você pode até usar o aplicativo, mas é você, é o seu nome, é a sua pessoa. A santidade passa pela oração, passa pela palavra, passa pelo jejum, passa pelos dons, passa pelo serviço ao próximo, pela gratidão e passa pela pregação do Evangelho. A santidade não é uma roupa de igreja que eu uso. Eu vou lá naquela igreja, visto uma roupa de igreja que faz A, que faz B, que faz C e agora eu sou santo. Não, a santidade é ser como Jesus. E Jesus fazia todas estas coisas. Na realidade, queridos, a santificação não foi fácil para Jesus, não é fácil para ninguém. Olha o que diz a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Não foi fácil para o Senhor. Não vai ser fácil para você. Se você entender a santificação, que é uma doutrina básica da fé cristã, do evangelho genuíno, e eu e você precisamos ser santos, nós precisamos entender que o processo é duro, mas é o melhor processo que tem. É um processo extremamente abençoado, é um processo fantástico. Existe a santificação passada, nós já fomos santificados em Cristo. Existe a santificação presente, essa que eu acabei de falar, o processo. E tem a santificação futura, quando nós seremos santificados em Cristo Jesus. Abra a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. É a santificação futura. Cinco, 23 e 24. Diz assim: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Olha que bonito, o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Queridos, se formos fiéis como Deus é fiel, o Senhor nos santificará completamente. Mas aí o processo já acabou. Acontece quando nós partimos para estar com Cristo, ou acontecerá quando Jesus voltar. A santidade futura. A santidade passada não depende de nós. Fomos santificados em Cristo. A santidade futura, se formos fiéis, também não depende de nós. O Senhor nos transformará. É isso que chamamos de glorificação, e eu vou falar no domingo que vem. Mas o fato é que nós receberemos como prêmio a santidade de Deus. E é para isso que nós existimos. Eu quero concluir essa mensagem sobre a santificação. Quero terminar com o item 4 perguntando: por que alguém buscaria a santificação se ela é tão difícil?
Por que alguém buscaria a santificação se não é fácil? Por que você busca uma coisa difícil? Que você tem que matar a sua vontade, tem que ter uma série de disciplinas. A resposta, queridos, é por amor a Deus. Então veja bem, eu quero corrigir uma distorção que às vezes nos pega no calcanhar. Ser santo como Deus não é uma ordem. Ah, não é uma ordem? Sede santos, sejam santos. Não, queridos, é um sonho. Ser como meu pai. Sabe por quê? Porque ser como o pai, ser como Jesus é uma glória, não é um peso. Ele que disse, sejam santos porque eu sou santo. Isso quer dizer, queridos, que Deus divide a santidade dele. Não é uma cláusula de exigência, é um benefício. Ele não precisava fazer isso, mas ele deixa que você seja exatamente como ele é na santidade dele, sem nenhum pecado, sem nenhum tipo de pensamento ruim. Pensando nas coisas do alto. Então eu busco a santidade para ser como Deus. Senhor, eu quero ser como o Senhor. Esse é um presente de pai para filho. E você tem que buscar não como um peso que te... Ai, meu Deus, não estou aguentando ser santo. Você não entendeu. Ser santo é um privilégio. E na realidade, quando você vive sem pecado, lembra aí na sua mente, quando você ficou 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2, 3, 6 meses sem pecado. Não existe nada melhor. Não existe nada melhor do que viver sem a consciência nos acusar. Quando você vive íntegro, se alguém te acusar, é mentira. Se o diabo te acusar, já é mentira. E se alguém se levantar, não importa se é de dentro da sua casa, de dentro da sua igreja, de dentro do seu trabalho, quando você está em santidade, nada te acusa. Não existe vida melhor. Então, ser santo, perseguir este processo, matar o eu, ter as disciplinas, oferecer a Deus, é um grande, do imenso, dos maiores privilégios que alguém pode ter. Tem que ser um sonho para mim e para você. Ah, eu vou ser santo como meu pai, porque ele deixou que eu fosse santo. Deus poderia guardar isso só para ele. A maioria das divindades humanas criadas pelos homens nas culturas religiosas não divide a sua santidade, mas o nosso Deus divide. Não só divide, como ele convida. Você pode ser santo como eu sou santo. Você pode ter a mente que eu tenho. Você pode pensar como eu penso. Sabe por quê, queridos? Nós podemos relacionar com Deus de igual para igual. Olha que fantástico. Nós podemos relacionar com Deus de igual para igual. Quando? Quando formos santos. Quando formos como Ele. Por isso é como, porque você se parece com seu pai. Esse é o seu desafio, sonhar com isso. O processo de santificação faz com que nós nos pareçamos com Deus. É árduo? É árduo. Jesus passou por ele. E amou passar por ele. Entregou a vida para fazer aquilo que o Pai queria. O que o Pai quer de você? Quando é que você tem agradado e se parecido com Deus? Existe um versículo em João 10, que os teólogos têm usado para defender a divindade de Jesus. Mas eu acho que esse texto, este versículo, esta palavra de Jesus não fala da divindade, mas fala da unidade que eu e você podemos ter. Quando Jesus diz assim, eu e o Pai somos um. Eu e você podemos falar isso com Deus quando nós formos santos e podemos viver intimidade com Ele. Aí você é um com Ele. Chama-se unidade. É isso que o Senhor reservou para você e para mim. Quando
nós formos santos. Que possamos viver esse processo, não como um peso, mas como uma graça, como uma glória, porque nós podemos ser como nosso Senhor. Vamos ficar em pé. Nós vamos terminar o nosso culto. E lá fora, o que quer dizer isso? Lá fora nós temos o pão com linguiça. E café solar também, se você não adquiriu. Então, pão com linguiça, você sabe, é para manter o nosso trabalho missionário social de transformação de vidas. Então, quando você sair lá, leve para sua casa, compra para comer aqui, abençoe o solar e abençoe aí o seu estômago comendo um delicioso pão com linguiça. Que o Senhor te leve para ser santo essa semana. Posso ouvir um amém bem forte? Amém. Vamos ser santos essa semana, no nome de Jesus. Senhor, obrigado por ser tão humilde de dividir a tua santidade conosco. Não é uma ordem inatingível, é um convite. Sejam santos como eu sou santo. O Senhor não colocou um degrau inalcançável. O Senhor colocou um acesso liberado. Podemos ser como o Senhor. E não existe nada mais prazeroso, não tem dinheiro no mundo, não tem relacionamento que pague, que chegue perto de sermos como o Senhor, de sentirmos a tua aprovação, de ouvirmos a tua voz de amor nos nossos ouvidos. Obrigado, Senhor, obrigado. Vamos sair para ser santos hoje. Vamos sair para ser santos. Para fazer diferença, para mudar o mundo. Não na nossa força. Vamos sair para vencer a natureza terrena. Vamos sair para nos oferecer ao Senhor. Porque nós te amamos. E amamos a tua volta, Jesus. E dizemos, ora vem, Senhor Jesus. Nós somos a noiva que aguarda o noivo. E nós não vamos ficar completamente satisfeitos até que o noivo venha. Por isso nós vamos trabalhar pela tua volta. Que a graça preciosa, poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a direção do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, fortalecendo você nessa semana, te ajudando no seu processo pessoal de santificação, com a qual você verá o Senhor. Vai abraçá-lo e vai recebê-lo no dia da sua volta gloriosa, que não tardará. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe. No nome de Jesus, eu vou estar com a Tereza à porta para te dar um abraço. E você passe ali e passe também lá no X Linguiça e abençoe o solar. No